Bom, eu vou me apresentar porque a pessoa esquece de se apresentar toda vez. Meu nome é Nínive, mas me chamem de Nini, que é menos complicado. Eu sou confeiteira técnica da Blend e da Gustosia também. Somos parceiros. Sou da Blend e nós estamos aqui hoje nessa aula de brownie. É uma taça de brownie com uma opção para vocês fazerem isso de Páscoa, tá? A gente vai usar sabores de Páscoa e decoração de Páscoa. Ah, eu posso fazer em só o brownie? Pode. O que eu quero que vocês entendam é como utiliza a nossa pasta, que é super simples, apesar de talvez vocês não conhecerem ou não utilizarem no dia a dia de vocês as pastas da Blend, tá? Mas nós vamos tirar dúvidas e, por favor, perguntem, não tenham medo, vergonha de perguntar. Pode ser sobre isso, pode tirar alguma outra dúvida que vocês queiram sobre uma aplicação, alguma receita que eu tenha. Anotem meu Instagram, Nini Gomes 93, N-I-N-I Gomes 93. Lá vocês conseguem o quê? Tem dúvida? Me chama. Ah, eu preciso de uma receita, será que ela tem? Me manda. Se eu tiver, eu vou mandar. Tá? Eu não tenho problema em responder. Eu quero lá tirar as dúvidas e ajudar vocês. Tá? Tem gente que manda dúvida para mim meia-noite no sábado. Eu respondo. Não tenho esse tipo de problema. Se eu estiver acordada, eu respondo. Se eu estiver na balada, gente, desculpa, eu vou responder quando eu voltar, mas eu respondo. Mas podem perguntar, tá? O brownie, nós vamos utilizar a pasta de avelã, mas eu posso colocar toda a nossa linha de sabor. Então, na linha eu tenho 12 sabores. Aqui na Embalé, eu acho que nós temos 7, 8, não lembro certo. Mas nós temos uma grande quantidade de sabor aqui. Tá? Nos cremes eu vou acrescentar baunilha e um toque de avelã. Isso porque eu tô na Páscoa. Se fosse por uma outra ocasião, eu posso fazer um creme de confeiteiro que vocês têm aí, e aí a exceção, aí só vai mudar o sabor. A Blend, você não vai mudar essa quantidade que eu coloquei aí, tá? Só vai mudar o sabor. Se vocês quiserem um creme de frutas vermelhas, vai entrar a mesma quantidade, só que da pasta de frutas vermelhas. Ah, eu quero de maracujá, a mesma coisa. Só vai mudar o sabor. Diferente de outras pastas, que muda a quantidade, a nossa vai mudar só o sabor, tá? A Blend, gente, ela vem nessa linha de tampinha de potinhos de 90 gramas aqui. E ela tem um rendimento de 9 quilos, tá? A gente vai utilizar até 10 gramas da pasta em 1 quilo de mistura. E assim, se for mais quantidade, a gente vai acrescentando. O importante dizer é que a Blend vem de uma linha de sorveteria. Então, eu tenho grandes empresas utilizando a nossa pasta em grande escala. E aí, eu tenho uma linha zero adição de açúcar. A Blend pode ser feita para tanto linha doce, normal, ou linha diet. Tá? Vocês não vão mudar nada, só acrescentar a pasta. Ela pode ser consumida por diabético também. Então, nós temos duas linhas, uma diet e uma normal, que vocês podem utilizar. A pasta, ela é coringa, de um lado ou para o outro. Tá? Serve para qualquer tipo de doce, qualquer tipo de massa. Massa manteigada, massa à base de óleo de bolo, biscoito amanteigado, vocês fazem brownie, vocês vão fazer suspiros, brigadeiro, ganache, tortinha, qualquer tipo de recheio. Chantilly, vocês podem também bater o chantilly, põe a pasta junto, já bate tudo junto, ou saboriza depois. Importante dizer que eu tenho um grande rendimento com sabor que parece que eu estou comendo a fruta. Então vocês vão perceber isso. Eu ainda vou fazer um brigadeiro de maracujá aqui. Fora isso, enquanto eu espero tudo ficar pronto, que vai dar um tempinho para gelar e o brownie assar. Então nós vamos ainda fazer, porque eu ainda vou dar para vocês experimentarem. Tá? Então, tenham isso em mente. A gente não muda a receita para colocar a pasta. A gente só vai colocar a pasta na sua receita normal. Ah, eu preciso colocar mais alguma coisa? Não, preciso tirar? Não. É a receita e pronto. Ela vai entrar substituindo as essências de gotinha. O que diferencia de uma para outra essência de gotinha, ela tem álcool, ela vai evaporar quando você aquece, principalmente quando você aquece.
Se você não aquecer teu preparo, quanto mais você colocar, ela vai amargar, porque ela tem uma química. A pasta da Blend, eu tenho uma pasta resistente a calor, então ela não vai evaporar quando a gente esquentar. Então o sabor vai do começo até o fim, até ser consumido. Ele está quente, ele vai se manter ali. Então essa é a vantagem. E o rendimento, que uma essência de gotinha rende muito menos do que a pasta da Blend. Certo? Só que eu preciso de um bolzinho. Pode ser esse daqui meu. Você tem um bolzinho maior? Não, pode ser esse aqui. Só para eu bater o brownie. O brownie vocês podem fazer na batedeira ou na mão, igual eu vou fazer aqui, tá? Se não tiver batedeira, a não ser que vocês estejam com muito corrido, põe a batedeira para bater ali o brownie e aí vai fazendo outra coisa. Mas você pode bater na mão. É super tranquilo de fazer. Eu vou misturar ovos com os açúcares, e aí vocês vão ver que tem 2 açúcares aí. São 85 gramas de cada açúcar, mascavo e refinado. Por que eu tenho 2? O refinado, ele vai ser responsável por aquela casquinha, que é característica do brownie. E ele vai dar doçor. O mascavo, ele vem dando umidade. Eu posso fazer só com um? Não, eu preciso dos 2. Um dá umidade com menos doçor, que é o mascavo, e o outro dá doçor, casquinha, e ele não tem, porque o açúcar refinado ele é 0 umidade. Então, eu só tenho a parte de doçor. Eu preciso dos 2 juntos trabalhando para sair um resultado bacana de brownie. Aqui na minha taça, eu preciso ter um brownie perfeito de corte e tudo? Não, porque nós vamos cobrir. Mas no dia a dia de vocês, se vocês forem vender, existem brownies recheados já para venda, ele precisa ser perfeitinho, tá? Você tá pitando, garoto? Deixa ele apitar. Ó, ovos, que são 3. Aí eu vou pegar o fouetzinho. Vou dar só uma quebradinha, não preciso peneirar essa gema, tá? O que vocês precisam ter em mente é, vai ficar com gosto de ovo? Gente, o que dá gosto de ovo é o ovo velho, tá? O cheiro, o que fica aquele gosto muito forte é quando o ovo não tá tão bacana quanto ele deveria. Fora isso, se for de boa qualidade, a película vai ser um mero detalhe, tá? Ó, açúcar refinado e o mascavo. Quanto mais escurinho, você vê que eu tenho 2 qualidades, não sei se vocês conseguem ver aqui. Sim. Diga. Não tem ovo aqui na massa. Não tá? Não. Ah, gente, desculpa, então são 3 ovos. Então foi o que faltou, foram os 3. Foram os ovos. 3. Nossa correria maluca acontece. Quanto esse açúcar mascavo, ele vai ser mais empedrado e mais escuro, tá? Isso, no final do brownie, não vai ter problema, porque vou entrar com cacau e chocolate derretido. Se vocês forem fazer o blonde, e aí depois eu tenho que passar a receita para vocês, que é o brownie branco, e aí vocês vão fazer de pistache, vocês vão fazer de morango, de frutas vermelhas, de maracujá, das cores claras, aí a gente vai optar por um mascavo menos escuro, que seria o mais trabalhado quimicamente, né? Eu preciso dele um pouquinho menos escuro, porque senão interfere na cor do brownie. Ele tem que ficar mais clarinho. Mas fora isso, aqui pode ter pelotinha, não temos problema. A pelotinha depois dissolve quando for pro forno. Aí aqui eu vou derreter o chocolate. E aí vocês vão perguntar pra mim, posso colocar qualquer chocolate? Gente, no brownie tem que ser nobre. A massa do brownie tem que ser nobre e de boa qualidade. Você pode colocar, o meu é meio amargo. Eu prefiro meio amargo, porque eu acho que já tem muita concentração de açúcar no brownie, então eu não preciso de uma coisa mais doce como o ao leite. Posso colocar o chocolate blend? Posso. Ser meio a meio. Para quem não conhece chocolate blend, ele é 50% meio amargo e 50% ao leite. Numa fusão dos dois, ele fica menos doce que o ao leite, então pode ser ele. Tá? Mas aí vocês vão da preferência de vocês. A mesma. Só vai mudar o estilo do chocolate. Fora isso, é a mesma. Se for fazer na batedeira, baixa. Baixa com globo mesmo. Só vai tirar quando for acrescentar a farinha, porque aí vai começar ficando pesado o brownie. Aí vai na mão misturando a farinha.
Até a hora que eu for fazer a junção da manteiga com o chocolate aqui e o cacau, ok. Quando for para colocar a farinha, já vai na mão, porque mexe rapidinho, é pouquinho de farinha. É que fica uma massa muito... Ela não fica uma massa fluida, então ela fica pesada. Mas ela fica puxenta por causa dos ovos. Fica nesse estilo aqui, ó. E tem que ser assim. Então, às vezes, se a batedeira for menos potente, pode ser que dê uma danificada nela, tipo, de ficar sofrendo a batedeira ali. Então, é mais fácil ir na mão. Ó, eu comecei a derreter meu chocolate e aqui eu vou mostrar pra vocês, sem medo de ser feliz, tá? Eu vou começar a derreter o chocolate de 30 em 30 segundos. E aqui vai entrar manteiga. Aqui eu tenho manteiga, pode ser com sal, pode ser sem sal, mas tem que ser manteiga. A minha não tá em ponto de pomada, porque ela tava geladinha. Vamos colocar no chocolate. E não fiquem nervosas, vai dar tudo certo. Se fosse óleo, se eu falar pra vocês, vai óleo, seria um problema. Apesar que nem tanto, mas se fosse margarina, seria pior. Nós vamos derreter todo mundo junto, até todo mundo ficar homogêneo aqui. Poderia colocar a manteiga derretida? Pode. Mas aqui eu já derreto todo mundo junto. Uso o micro-ondas para uma coisa só. E continua sendo de 30 em 30. Ajustem a potência do forno, do micro-ondas de vocês, porque tem potências e potências, né? Mas sempre de 30 em 30. Senão vocês vão perder o chocolate. E não queremos isso. Chocolate é muito caro para se perder na vida. Ó, vai ficar assim. E aí nós vamos mexer. Até a manteiga incorporar no chocolate. Aí vira uma belíssima cobertura de chocolate. Com bastante gordura? Com bastante gordura. Ó. Tá? Ela vai ficar mais fluida por causa da gordura. Mas tá tudo bem. Tá tudo certo. Aqui eu vou colocar a pasta da blend. Vou colocar nos ovos. Vou só confirmar o que eu coloquei aqui, porque a cabeça às vezes vai muito além do que eu penso. Posso falar uma pergunta? Claro. Se eu esquecer de adicionar a pasta da blend agora em os ovos, eu posso adicionar depois que eu já fiz toda a... Pode. A pasta da blend ela não tem um horário certo para colocar. Aqui eu coloco porque tem o mais líquido, então eu consigo mexer, dissolver melhor ela. Mas se por acaso esquecer, pode colocar quando colocar farinha, quando colocar bicarbonato. Numa massa de bolo, a única exceção que eu tenho, a única regra que eu tenho é para massa de bolo. Mas aí é por causa do fermento. Porque tem fermento que começa a agir quando você coloca e tem fermento que age depois. Então, dependente do fermento, eu coloco antes do fermento. Aí depois eu coloco o fermento e a vida que segue. Tá? Mas fora isso, super tranquilo. De nada. Ó, vou colocar a pasta da blend. Essa aqui é de avelã. Poderia colocar de café. Poderia. No chocolate a gente pode colocar café. Eu posso colocar frutas vermelhas se quiser ornar. Tenho pistache. Pistache fica melhor com branco. Mas nesse daqui pode ser até para taça de brownie, caso vocês queiram, alguém pedir um sabor específico, eu posso colocar café ou avelã. Ela dissolve, tá, gente? Eu só vou mexer aqui, mas ao longo ela vai dissolvendo. Isso é normal. Cheiro, né? O cheiro dela é muito bom, eu gosto muito dela. Apesar de eu não ser muito fã de avelã, aqui, mas eu gosto da pasta. Cacau. Eu tenho aqui cacau 100%. Vocês podem colocar o 33, o 32, o 50, o 70. Pode ser qualquer tipo de cacau. Mas aqui eu tenho 100%, então eu acrescento ele. Não, é a mesma.
A única coisa que vai adicionar mais vai ser doçor, se caso for o 32 ou 33, porque tem bem mais açúcar, né? Fora isso, aconselho vocês colocar de 50 para cima, porque é menos doce. Aqui é mexer, vai fazer uma sujeira do cacau, vai. Faz parte. Dá. Você pode fazer ganache, eu não sei como você faz com a trufa, você recheia o copinho de chocolate, é isso? Ou você faz trufa daquelas enroladinhas? De copinho. Você pode fazer a ganache, saborizado do sabor que você quiser. Você vai colocar seu chocolate, seu creme de leite, e aí a sua receita. E aí vai colocar um pouquinho da pasta. Se for branca, também entra, meio amargo também entra o leite. Ela dá cor. Ela vai ficar bem colorida. Porque eu tenho a parte de corantes, são corantes importados, mas eu tenho. Então ela é responsável por sabor e por cor. Por isso que a gente acrescenta pouco dela, porque ela já vem uma cor bem intensa e vem com sabor junto. Muito bom. É que depois eu vou abrir para vocês a de frutas vermelhas. E a de maracujá, cadê? Ele saiu. O fã de maracujá? Diga. Se for fazer, por exemplo, um brigadeiro, posso colocar ele para misturar na panela, quando eu fazia e aí ele falhava o brigadeiro quando colocava antes. Assim, as pastas, a da blend, eu tenho a acidez, maracujá, frutas vermelhas e morango silvestre, eu tenho o ácido da fruta mesmo. Então, o que a gente aconselha? Se você for fazer uma grande escala, que você faça uma grande quantidade de brigadeiro branco, de base branca, e aí você vai porcionando fora do fogo. A gente faz isso. Depois de você dar o ponto, tá? Você dá teu ponto e vai. Tenham ciência que quando eu tenho ácido envolvido, o ácido cítrico, ele vai dar um ponto para cima, e isso acontece, gente. É fruta ou não, o ácido vai dar um ponto. É a mesma coisa quando eu coloco limão no leite condensado. Vai dar a mesma reação química ali. A pasta eu tenho. Se eu falar pra você que eu já coloquei ela no forno, eu já fiz cocada com ela, em alta temperatura, alterou? Não alterou. Então, às vezes quando a gente faz escala de sorvete, a gente tem que pasteurizar essa calda. Então ela chega até 85 graus de temperatura. Eu já coloco a pasta junto. Então ela não coagula. Tem leite, tem creme de leite fresco, ela não vai coagular. Mas pode acontecer, é a mesma coisa com a fruta. Então, a gente aconselha que coloque depois, tira da panela, põe num bowl e aí você acrescenta. Pra não ter problema. Porque aí envolve, eu já peguei cliente falando e a gente foi testar, envolveu o leite condensado, aí envolvia o creme de leite, que não era nem culpa da pasta. Aí depois foram descobrir que era o creme de leite. Ah não, porque aí o cliente usa no brigadeiro dele mais creme de leite do que o leite condensado. Que pra mim não é brigadeiro, mas tudo bem. Tem gente que põe 2 de creme de leite e 1 de leite condensado. E aí eu tenho muita quantidade de creme de leite ali para talhar. Então aí não é culpa da pasta, é porque tem muita concentração. Sim. Então a gente tem que envolve muita coisa. E cada uma de vocês tem uma receita. Eu não posso falar, gente, para a tua receita você vai pôr antes, na tua você põe depois, a sua você põe no meio. Então é mais fácil eu falar para vocês, coloca depois, para evitar dor de cabeça, do que eu ficar falando para vocês, você vai pôr tal hora, você vai pôr tal hora. Então coloca depois. Tira do fogo, dá teu ponto, tira do fogo. É igual eu tava falando com as meninas aqui, que de manhã a gente estava gravando conteúdo. Eu fiz essa panela de brigadeiro para rechear ovos. E aí eu porcionei e coloquei cada pasta. É mais prático também. Então você consegue. E se vocês quiserem congelar o brigadeiro já pronto e saborizado, pode também, tá? Só colocar, fechar direitinho, congelar e estocar por 3 meses, dependendo da receita de vocês, se for glucose para segurar mais, para não açucarar, mas normalmente fica uns 3 meses congelado. E a pasta, ela vai ajudar no processo de conservação, porque eu tenho conservante nela. E todo produto que vem dentro de um plástico, ele tem que ter um conservante, porque o plástico, a química do plástico ataca o que tiver dentro do pote. Então eu tenho que ter um conservante para proteger a pasta. Então assim, se o brigadeiro de vocês
de fruta vai durar 2 dias, com a pasta da blend vai durar 8. Se o de vocês sem a pasta da blend já dura 8, vai durar 15. E é assim que funciona. Aí vai depender da cristalização do brigadeiro. A pasta vai segurar o que ela puder segurar, ela vai segurar. Então vocês têm um tempo a menos na cozinha ali, querendo ou não, porque vocês conseguem estocar mais coisas. E aí você consegue, vai namorar, vai babalada, vai sair, vai descansar, vai dormir, vai ler um livro, vai fazer alguma coisa. Mas pelo menos vocês não vão ficar presas na produção ali. Tá? Então vocês conseguem ter. E isso eu tiro pelo. Eu vou fazer para vocês o de maracujá. O de maracujá ele é perfeito. Você nunca vai olhar para mim e vai falar, você usou pasta. Tem gente que fala para mim, nossa, parece que eu tô comendo a fruta. Eu acho melhor que a fruta. Só não vem a sementinha dentro, que eu também não faço questão. Então, para mim, eu acho ótimo que não vem. Então, tá tudo certo. Então, vocês vão ver que realmente, e aí eu vou fazer um pouquinho para vocês aqui, vocês vão ver que realmente é muito saboroso, tá? Eu vou pôr meu brownie aqui para assar. Vocês conseguem ligar o forno para mim, por favor? Pode deixar na temperatura mais baixinha que tiver. Ó, continuando. Coloquei cacau. E aí, ó, quem for fazer na batedeira vai parar aqui de bater. E não precisa bater rápido, forte lá, porque eu não quero fazer do meu ovo um creme branco para bolo. A gente faz crescer açúcar com clara, com ovos e tudo mais. Aqui é só para misturar mesmo, igual eu tô fazendo aqui, ó. Um fouetzinho já me resolve. Eu não preciso ficar um tempão na batedeira. Aí o que eu vou fazer? O chocolate com a manteiga na mistura de ovos com açúcar, cacau e a pasta. Vou misturar. Lembra que eu falei para você da textura, né? Ela fica assim, ó. Ela não é uma massa lisinha, fluida. Ela é mais grudinha. Mas ainda vai piorar porque vai entrar uma farinha. Eu tenho uma pitada de sal. E aí vocês podem colocar uma pitada, gente, porque 3 gramas dá uma pitada e um quebrado. O sal aqui é só para realçar sabor. E para dar uma quebradinha no doçor que está envolvido nesse brownie. Vocês falaram para mim, eu coloquei minha manteiga com sal. Preciso colocar o sal? Aí vocês não precisam colocar, mas aqui eu gosto porque eu gosto do negócio meio doce e salgado ao mesmo tempo. Farinha. Pouquinho de farinha, tá? Não é a mesma quantidade de bolo. Vai uma quantidade muito maior. Aqui são só 105 gramas. E já faz todo o trabalho que tem que fazer. O bicarbonato tá ok. Todo mundo anotou? Tá tudo certo? Hã? É a mesma, da blend. Ó, ficou uma massa assim, certo? Vou colocar as avelãs. Aí a avelã, gente, vocês podem colocar nozes, avelã, castanha. Se você for fazer o branco, frutas cristalizadas, amendoim. Se você não quiser colocar nada, não precisa. Pode colocar marshmallow. Tem gente que coloca marshmallow, mas vai ficar mais docinho. Mas aí fica bonitinho, porque ele fica douradinho por cima quando corta. Aí fica a critério, tá? A nuts que vocês tiverem, ou se vocês não quiserem nada. Aqui eu vou colocar, e coloquei ela, só torrei, tirei metade da casca, metade não. E a quantidade também, se vocês quiserem mais, pode colocar. Não tem muito problema não. Aqui eu só vou tirar meu fouetzinho. Porque eu preciso mexer com a espátula agora. O carbonato. Bicarbonato por quê? Porque você não colocou fermento. Porque se eu colocasse fermento ia virar um bolo. Brownie que é brownie, ele vai bicarbonato e não vai. Por mais que o fermento biológico ou químico tenha a parte de bicarbonato na formulação dele, ele tem mais química junto. Então, aqui, brownie não vai fermento, só vai bicarbonato.
Tem que colocar, é necessário colocar, tá? Porque ele vai ser responsável por agregar um pouco de ar dentro do brownie, mas ele não vai fazer crescer igual o fermento. Então eu preciso só para agregar ar mesmo. Para não ficar, por mais que seja uma massa pesada, ele dá uma inchadinha e depois ele volta. Forma. Eu nunca sei o tamanho dessa forma, gente, me perdoe, mas isso aqui é da minha mãe, por isso que tá estourada assim. Acontece. Dizem que quanto mais estourada e feia for, é porque você cozinha, né? Em 26 por... E agora? Peraí. Por 16. 26 por 16. 25 por 16, gente. Quase 26. Então, vocês põem uma de 26 por 16, tá ótimo. Se vocês acharem, né? Porque pode ser que vocês não achem. Mais uma, ó. Não é? Vai que acabou no mundo. Essa aqui é antiga. Mas, ó, dando uns 2 palmos, é que minha mãe é de criança, mas dando uns 2 palmos, tá tudo certo. Ele fez pouco tempo aqui nem galera. Tem. Eu acho que as meninas foram pegar lá. Essa daqui, ela dá um tamanho de brownie de altura bacana. Então ele não vai ficar baixinho, porque eu acho sacanagem brownie baixinho, né? Porque é um brownie que tem que ser fininho. Mas ele fica mais ou menos assim. Então você consegue vender, rechear ou empilhar para rechear, tá tudo certo. Aí nós vamos colocar. Aqui eu coloquei papel manteiga. Posso colocar o desmoldante? Pode, mas aí vai ter que dar talvez uma untada. Não precisa colocar nada embaixo do papel manteiga, só ele. Eu acho o papel manteiga mais prático porque você não suja forno. É uma coisa a menos para lavar na vida. Não é? Então eu só ponho ele, eu dou uma picotadinha na lateral aqui para ele encaixar bem. E é isso. Mas se vocês quiserem colocar desmoldante, pode colocar. Aí casa com os 2 lava-louças. É. Os 2 lava-louças. Sempre alguém tem que pagar por isso. Desculpa. Ó, só ajeitei aqui. Forno. Forno caseiro de vocês, gás, vocês vão colocar 180 ou mais baixo que tiver, tá? E aí vai ficar mais ou menos uns 20 minutos, 25. Por quê? O forno caseiro ele é mais forte. O brownie, eu vou mostrar para vocês, quando estiver pronto, que é com a casquinha, você aperta, ele desce e sobe, já tá no ponto. Posso furar? Pode. Só que tenha consciência que o brownie vai ser úmido dentro, então não vai ser igual furar um bolo que a gente tá assando. Se for no forno elétrico, vocês vão variar entre 150 e 160, mas sempre olhando, porque vai depender da potência desse forno. Ó, as meninas chegaram com formas. Toda. A gente já acaba com isso agora. Essa aqui, ó. Vamos lá. Ela tem 28 por 18,5. Por 45. Ela é um pouquinho, essa pouca coisa, mas essa daqui dá super. Essa daqui já é mais alta. Essa daqui eu acho que vai ter que fazer uma e meia, talvez. Mas dá, gente. A redonda, se vocês quiserem fazer a torta de brownie, aí tem que ser talvez uma menor. Essa aqui tem 25, talvez a de 20. E aí fica bem boazinha. Gosto. Opções temos. O creme, eu tenho 2 cremes, um à base de baunilha, que é o branquinho, e eu tenho mais um de avelã. Aí, mais uma vez, eu tô colocando avelã para dar uma ornadinha. Posso colocar outro sabor? Pode. Aqui eu só vou colocar. E mesmo assim, gente, vocês vão sentir, não é uma coisa extremamente forte de sabor. Quando eu acrescento a pasta, eu não coloco só para ter o sabor de pasta, nem o brownie. Eu vou querer sentir um pouco da avelã, eu vou querer sentir um pouco da pasta, mas eu vou querer sentir a manteiga e eu vou sentir o chocolate. É ornar tudo. É diferente de um brigadeiro, que eu só quero sentir o sabor do brigadeiro. Cookies também, eu vou sentir toda a receita do cookies, não só a pasta.
Então, vocês vão sentir um toque de avelã, um toque de baunilha, mas sem um camuflar o outro, sem um passar por cima do outro. Porque senão fica tudo muito forte. E aí vocês acabam usando muita coisa de tudo, e aí fica tudo poluído no paladar e a pessoa acaba não sentindo nada. Tá? Então aqui a gente vai com calma. Se vocês quiserem colocar mais, vocês vão ver que na embalagem da pasta da Blend está escrito lá a dosagem de 10 a 20 gramas da pasta em 1 kg de mistura. E esse 10 a 20 gramas ele é utilizado muito para sorvete. Então eles pegaram essa rotulagem e colocaram. Para a confeitaria a gente utiliza de 7 gramas até 10 gramas. Tá? É muito importante vocês anotarem isso. De 7 a 10 gramas da pasta em 1 kg de mistura. Se vocês forem colocarem 20 gramas da pasta em 1 kg, vocês podem mandar para mim, vocês vão me xingar. Vai estar muito forte. Então a gente não quer isso. Então, sempre na confeitaria de 7 gramas a 10, principalmente para cremes de confeiteiro, que nós vamos fazer, ou cremes à base de leite, amido de milho, que vai pouca concentração de açúcar. Aqui nesse creme que eu passei para vocês, mesmo eu tendo um leite condensado, eu vou colocar menos da pasta, porque eu já vou sentir todo o sabor dela. Porque é um creme mais fluido. Eu tenho leite, tenho creme de leite, e é tudo muito tranquilo em sabor. Se eu colocar numa massa de brownie, uma massa de bolo, um cookies, alguma coisa que tenha muita concentração de tudo, de farinha, de manteiga, de açúcar, tudo, aí sim vai entrar as 10 gramas. Ou vocês vão com muita calma, de pouquinho em pouquinho. Pega uma pontinha de uma colher, acrescenta, mexe. Ah, tá faltando, vou pegar mais uma pontinha de colher. E assim vai, de pontinha em pontinha. Nunca abram um vidro e façam assim. Vocês vão estragar, tá? Vai ser muito, muito, muito forte de sabor e não vai dar certo. Então tem que ir com calma. Vamos para o creme. Eu vou fazer primeiro de baunilha, depois eu vou pro de chocolate. Sim, combina super. Pistache com maracujá combina super. Maracujá com coco. É muito bom. Todos. Eu gosto assim. Eu gosto assim. Não tem muito problema. Eu gosto desse. Ah, você gosta? Pode fazer. Ah, não, pode fazer. Não ligo. Eu gosto assim. Eu vou fazer um pouquinho mais da receita de vocês, porque eu vou colocar ela desconstruída para vocês experimentarem, tá? Eu vou colocar um pouquinho mais, mas segue a receita de vocês aí. É que esse creme aqui, eu tenho um leve problema na minha vida. Desde os meus 8 anos, eu faço ele de cabeça. Então, assim, tá durinho, põe mais um pouquinho de leite. Tá molinho, põe mais um pouquinho de amido. Eu sei que não pode brincar disso. Mas a minha receita aqui hoje eu sigo, é essa que eu passei para vocês. Só que se eu colocar mais, eu sei o quanto de mais coisa eu tenho que colocar, então eu vou de cabeça. Mas é só porque eu tenho que colocar na degustação de vocês ali. Oi? Pode, pode. Isso. 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 O que vai mudar aí, o amido, é só pro chocolate e pro baunilha, tá? Porque o chocolate eu já tenho uma quantidade de cacau entrando, então vou diminuir o amido. Pode falar. Isso. Isso. E na outra vai de avelã. Isso. E a da pasta. Gente, eu só teve época assim, eu tinha 2 receitas de brownie, eu acho que eu peguei a outra. E ela eu adaptei para essa que eu passei para vocês agora. E provavelmente a cabeça da pessoa aqui já virou de vez. É muita coisa, gente. A pessoa, semana passada eu estava fazendo interior, na outra eu estava em Curitiba dando aula, então assim, a gente assovia a chupacana, pula amarelinha e ainda quer se trocar. Ou comer, talvez. Leite condensado, creme de leite. Aí o leite condensado, vocês vão colocando a mistura láctea, tá tudo certo. Tá? Sem mistura láctea aqui. E se um dia vocês precisarem usar, porque sei lá, tá muito caro, e vocês tiverem uma pasta de leite condensado, porque a Blend tem uma pasta de leite condensado no mercado,
Coloquem um pouquinho da pasta de leite condensado que ela ajuda no sabor. Ela puxa o sabor do leite condensado. Tá? Então, se vocês precisarem usar o composto lácteo, usem o leite condensado, a pasta de leite condensado. Pode usar também creme culinário? Pode. O creme culinário ele só vai ter um pouquinho... Tem creme culinário agora que tem mais gordura. Mas dá pra usar tranquilo. Ó, eu vou só dissolver meu amido aqui. Com a água que você me deu, que eu já pego mais, tá? Tá tudo certo. Pra quem nunca trabalhou com amido, que eu acho difícil, mas a gente fala, né? Ele vai virar uma colinha. Não se desespere, tá tudo certo na vida. Posso colocar no leite aqui? Até posso. Mas contanto que o leite esteja frio. Eu só não coloquei ali porque eu já tenho a concentração do leite condensado e até dissolver todo mundo, eu prefiro dissolver aqui, ter a certeza que não ficou nenhuma bolinha aqui para colocar ali. Ó, ficou fluido, tá? E aí eu acrescento. Ó, pasta de baunilha. Lembrem-se que aqui eu vou colocar mais porque eu tô fazendo mais, tá? De vocês é 10 gramas, eu vou colocar um pouquinho mais. Vai entrar doce. Aqui, basicamente, a contagem de como usar a pasta da Blend é para cada 100 gramas de produto, você vai usar 1 grama da pasta. A contagem é essa. Isso se você for utilizar as 10 gramas. Se você for utilizar menos, você tem que colocar naquela balancinha amiga que ela pesa menos de 1 grama. Ela dá a vírgula de 10, o 0,7, 0,8. Então, nem sempre a gente tem em casa essa lindeza, então é mais fácil a gente fazer de 100 em 100 gramas. Um fouet amigo e nós vamos mexer. Aqui é aquele creminho de maisena, mingau, que tem gente que chama de mingau, tem gente que chama de creminho de maisena. Saindo um creme de baunilha, tá tudo certo, é isso que eu quero. Então, já é válido o cheirinho da baunilha. E se vocês, por exemplo, fizeram que aqui eu coloquei a pasta, ela vai aquecer, vai demorar para aquecer, vai, porque além de eu ter um ar em cima, tô com tudo frio aqui, mas ela vai aquecer. Se precisar, se vocês quiserem um creme mais firme, vocês vão colocar um pouquinho mais de amido de milho, tá? Essa receita, a quantidade, se vocês quiserem a mais, põe. Se vocês quiserem menos duro, reduz a maisena. Vocês vão ver pela consistência que vai sair aqui. Eu acho que esse aqui para taça tá tudo certo. Se forem rechear, por exemplo, um sonho, que dá para fazer com esse creme, uma carolina, pão, vocês podem deixar mais molinho. Oi. Olha, tá vendo? Já ajuda. Interessante, dá pra colocar brownie aí pra vender. Gosto. Ou pra dar de presente, né? Eu gosto. Sim. Gosto. Acho muito válido. Acho válido. Eu vou aumentar mais o colega aqui, mas... Tem a consciência aqui. No creme de chocolate, ele dá ponto mais rápido, porque eu tenho chocolate derretido envolvido. Por isso que a quantidade de amido é menor. Porque se eu colocar a mesma quantidade de amido desse de baunilha no de chocolate, vai ficar tudo muito, muito duro. E esse creme de chocolate aí, vocês podem vender como recheio de danette. Sem a pasta de avelã, ele vira um danette. É muito gostoso. Muito, muito bom. Vai ficar mais ou menos uns 15 minutos. Não precisa até olhar pra cara dele, né? É sempre bom. Não, só tava com a temperatura, né? Ah, gente. Eu vou mandar por e-mail pra vocês, tá tudo certo. 5 minutinhos. Aqui não deu nem isso. É que depende. Se for forno elétrico, vai ficar por uns 15, 20 minutos. Se for, aliás, forno caseiro, de 15 a 20. Se for elétrico, vai ficar uns 25, 20 minutos.
E aí depende do forno também. Então, o que eu tenho que passar é como que fica para vocês irem olhando. Tá vendo que tem, ali não tem problema de abrir forno. Posso abrir a hora que eu quiser. Ó, aqui foi. Esse aqui eu vou colocar num bowl. Ó. Cheiro bom, né? O cheirinho dela é muito bom, gente. Eu sou suspeita porque eu como isso aqui sozinha. Eu não preciso de mais nada. Eu não preciso nem do brownie, coitado. Esse aqui, eu não sei se esse aqui tem um costume. Vocês têm aquele sorvete caseiro que põe na forma de buraco e põe uma caldinha por cima? Isso aqui. Mais nada. É puramente isso aqui. Só que você tem que deixar um pouquinho mais duro, põe um pouquinho mais de amido e põe para congelar. Tem gente que fala para mim, ah, mas você está falando de pôr um creme de confeiteiro à base de amido para congelar. Gente, esses cremes aqui, eles vão esfriar. Eu não vou, esse em especial eu não vou congelar. Mas se fosse nesse caso desse que eu te falei do sorvete, ele vai congelar, ele fica morando no freezer. O que é importante dizer? Quando a gente fala de creme à base de amido, ele não pode ser congelado é por um único motivo, porque ele vai, quando você vai descongelar, o amido solta água, né? Então esse creme vai soltar água. No caso do sorvete, não faz nem cosquinha porque ele já começa a derreter, porque é um sorvete que derrete rápido. Então não tem muito problema. Mas se vocês fossem usar para qualquer outra finalidade, tirando essa e aquela, aí sim tem que ser a base de farinha. Diga. Tem a mesma textura. É mais gostoso ainda. Tem, mas ele ele cria na verdade esse negócio de gelo. Ou ele fica só cremoso mesmo? Não, ele fica cremoso porque tem creme de leite na composição. Fica muito bom. Só coloca um pouquinho mais de amido. Aí vocês vão colocar uma caldinha de chocolate embaixo. Coloca a massa por cima no pudim. Fecha e põe pra gelar. Mas ele vai dormir na geladeira, no freezer, de um dia pro outro. Melhor sorvete da vida. Muito, muito bom. Você só vira e come. Você põe no freezer pra mim, por favor? Já tá quente, tá? Pelo amor de Deus. Eu tô de luva. Ah, é verdade, você tá acostumada. Mas não é por isso que eu vou judiar de você, né? Eu só vou lavar minha panela aqui rapidinho. E nós vamos fazer o de chocolate. Oi, pode falar. Diga. Pode. 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 Acrescente chocolate, tira a parte de baunilha. Depois acrescente chocolate. Ah, não. Não. Boa reunião. Vocês estão contando o tempo aí, meninas? Contou o tempo, não? Tá? Já deu 15? Vamos lá de novo. Leite. Leite condensado. Leite condensado aqui ele pode ser integral, semidesnatado, só não pode ser o composto, mas o resto tá tudo certo. A marca que vocês quiserem. Ah, se não tem o leite condensado, eu posso colocar açúcar? A gente até pode.
Mas aí vocês vão ter que ir experimentando, porque dá, eu acho que no mínimo umas 250 gramas de açúcar. Não pode ser misturado. Hã? Não pode ser misturado. Sabe por quê? Porque mistura láctea, ela não tem a parte de potência e de sabor. Vai entrar aqui como um líquido a mais e você vai ter que colocar mais maisena, mais amido de milho. Então, melhor não. Eu ia fazer, gente, pera. Eu ia pegar aqui. A pessoa na vida, gente, nunca chegue nesse nível, vocês confeiteiras. Fica maluca. Não, mas na maioria Tudo maluco, né? É isso, né? Ainda bem que você... sua mãe também faz isso. A minha mãe é super boazinha. Super prestativa. Mas aí, tipo, tem coisa assim, eu não faço muito do jeito dela. E hoje ela cozinha bem menos do que ela cozinhava antes. Ela fica ali em cima, sabe, assim, agoniada. Por que você não faz assim? Por que você não faz aquilo outro? Fala, mãe, deixa assim. Pra que mudar se tá quieto, né? Não adianta. Ah, não, minha mãe ela fica, tadinha. Minha mãe é boazinha. A minha mãe é. Minha mãe ajuda, ela fica, mas tem hora que eu, quando eu não faço do jeito que ela quer, é complicado. Aqui eu não vou colocar o cacau, eu só tô sentindo cheiro de branco. Não, tá bom. Ver se eu não esqueci de nada. Não. Falta só a pasta. Aqui eu vou colocar a pasta. Vou colocar. Vocês podem colocar o... Quando for fazer o danete, põe o creme de leite depois. Tão bom. Ó, aqui eu coloquei a pasta de avelã. Tem que ficar de olho no brownie, porque ele já tá cheirando. E ele já subiu. Vamos colocar o creme de leite. Gosto desse creme de leite que você não precisa nem raspar a embalagem. Sim. Ele só vai. Aqui eu vou aquecer para depois entrar com o chocolate. Como é um chocolate nobre, se eu colocar ele para começar a esquentar todo mundo junto, ele queima embaixo. Então eu vou primeiro aquecer, depois acrescento o chocolate. Mas acontece. Ó, aqui já tá quentinho. Vou abaixar um pouco o meu fogo aqui. A partir do momento que coloco o chocolate, mexam como se não tivesse amanhã. Não pode parar de mexer. Senão esse chocolate vai... Hoje. O meu fouet tá sujo, senão eu poderia pôr o fouet aqui. Aqui provavelmente eu só vou usar o fouet para tirar as pelotinhas de chocolate que vai ficar. Mas isso é só no final. Vamos lá. Não achem que o creme tá muito fino, e quando ele esfriar ele endurece, tá, gente? E aí se vocês deixarem muito duro aqui, quando endurecer ele vai ficar pior. Aí ele vai ficar meio... Esse aqui... Talvez. Se você quiser ponto de bico, aconselho você a fazer um brigadeiro. Brigadeirinho ponto de bico, só deixar ele descansando umas 6 horas quietinho lá. Tá tudo certo. Olha, tem mais um pouquinho aqui, a gente não pode desperdiçar. Vamos lá. Enquanto a água não vem. Fechem o creme. Bem bonitinho, para não pegar película nenhuma. Apesar que depois a gente vai mexer ele. E aí, coloquem no freezer. Nem parece que choveu. Ó, vocês estão vendo que eu furei? Tá sujo. Mas não tá como se eu tivesse colocado numa massa extremamente crua. Então tá limpinho.
Até certo ponto. Tem que ser assim. Tá pronto. Agora ele vai sair daqui. Eu vou deixar ele esfriando. Se vocês tiverem pressa, pode colocar no freezer. Daqui pra lá, tá tudo certo. Não. Não estraga a geladeira. Porque, né, minha avó sempre se preocupa. Vai estragar a geladeira. Não estraga a geladeira. E também não vai estragar o preparo. Vocês podem tirar o bolo normal do forno daqui pra lá, congelar, tranquilo. E o brownie, qualquer tipo de biscoito, cookies, você pode tirar daqui e colocar lá para esfriar. Ele não perde estrutura, tá? Isso eu vou provar para vocês, ó. Brownie. Tô colocando direto no freezer, tá? Porque senão nós vamos queimar o dedinho na hora de cortar. Foi pro freezer sem medo de ser feliz, não precisa cobrir. Vocês só vão cobrir depois que ele esfriar. E aí vai sair todo o vapor dentro dele. E aí sim vocês vão embalar e aí congelar. Se vocês forem esfriar igual eu aqui, é só o tempo dele perder a quentura dele, o calor, para a gente poder cortar. Porque se eu for cortar ele assim, ele vai despedaçar todo, porque é um preparo frágil. E se você for cortar congelado também, não tem problema. Agora vamos cortar aí. Vocês viram que abaixou, ó. É normal. E ele já tá frio. Embaixo ele tá morninho. Então não se preocupem de colocar no freezer. A facilidade de um papel manteiga. Tá aí. Aí aqui, ó. Ficou lindo, fica aí. Só porque a Luísa falou, olha lá, ó. Ih, quebrou, só ficou Luísa. Ih, quebrou. Quebrou não, Luísa. Brownie é desse jeitinho aqui. Se ele ficar mais duro que isso, aí virou um bolão. Ó, como eu vou fazer para taça, eu vou cortar ele todo sem descartar. Se vocês fossem vender só essa parte aqui, então eu tenho que cortar, tirar as abas para poder vender. Se seu cliente não se importar, pode fazer também. Aqui, deixa eu só virar para mim aqui. Ó, conseguem ver? Eu tenho uma estrutura úmida vinda dos ovos e do açúcar mascavo e da manteiga. É avelã, Luísa. Você conhece avelã? É o sabor da Nutella. Gosta de Nutella? Esse saborzinho é dessa aqui, ó. Vem daqui a Nutella. Eu tenho uma estrutura, o brownie ainda tá morno dentro, mas eu tenho uma estrutura de brownie. Independente se eu esfriar, congelar ou não, quando ele volta, ele vai voltar nessa estrutura aqui, tá? Isso é um brownie. Eu tenho casquinha, eu tenho umidade e eu tenho sabor. Quando vocês morderem, não vai ter consistência de bolo, vai desmanchar na boca. É isso que a gente quer, tá? Então aqui só vai depender a cor dele. Aqui eu tenho um cacau 100%. Se vocês optarem por cacau 33, 32 ou 50, ele vai ser mais clarinho. É a única coisa que vai mudar. Mas se você quiser... É que tem que mexer. É por causa do amido. É que eu tô tirando aqui e não tô mexendo. Mexer ele volta. Eu não sei se a palavra é gelificar ou gelatificar. Uma dessas duas. É como se você tivesse colocado a gelatina mesmo. O amido faz isso. É a cadeia do amido. Por isso que eu falei pra vocês que essa receita serve para fazer sorvete. Que aí ele fica nessa consistência congelado. Aí você tem que ter um pote maior, né? Vai babar tudo aqui. E aqui você vai quebrando a cadeia do amido. Aí ele vai voltando. Ó.
Porque esse creme nada mais é que ele vai entrar na consistência, no formato de onde você colocar ele. Porque ele ali, ele tá no formato potinho. Aí ele fica intacto ali, parado. Se você mexer nele, ele vai voltar. Aqui, se eu começar a fazer aqui, ó, ele volta. A pessoa que tem uma mão pequena, uma manga muito grande, o de chocolate vai ficar mais denso ainda, por causa do chocolate, do cacau. Pelo menos esse aqui já tá geladinho. É tão duro o bichinho, ó, que tá... A colher tá intacta aqui dentro. Então tá, né? De leve, né? Oi? Não, não, desculpa aí, Canela. Isso não funciona, Canela. Não fiquem chateadas, não chora, não chora, não fica nervosa. Tá tudo certo. Não vai estar tudo certo. Aqui existem suspiros assim. Esse aqui, caso vocês forem vender, isso daqui é muito prático, tá? A resistência dele é muito maior, porque ele não tem umidade envolvida. Então você pode pôr, aqui eu vou pôr dentro, para dar um crocante, mas eu também vou pôr como decoração. Então a gente consegue só colocar um pouquinho, isso aqui rende pra caramba. Só precisa acertar o buraquinho ali. Ele rende, então você consegue utilizar nos preparos. E aí nós vamos com o creme de... Vou continuar minha produção aqui, gente. Prometo. Aqui vocês vão decorar do jeito que vocês quiserem, tá? Aqui eu tô conversando com vocês e tô colocando. É porque... E não vai nem fechar a casa, né? Só acho. Acho que não vai fechar. Essa taça aqui, ela tem uns 1,5 kg, mais ou menos. Não, vai dar uns 250, vai. Se cobrar... talvez. Talvez. Tá tudo certo. É isso.